Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos no 12º domingo do tempo comum. E aqui, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, nós temos as grandes perguntas que o Senhor dirige aos seus discípulos, seus apóstolos, quando lhes pergunta e faz apenas duas perguntas. A primeira é: quem diz o povo que eu sou? Então, após as respostas, dentro de toda a imaginação fértil do povo, dentro daquilo que imaginavam ser das respostas que poderiam dizer quem seria Jesus, o Senhor então faz uma outra pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Temos aqui então a grande resposta de Pedro: o Cristo de Deus. É a partir dessa revelação que o Senhor vai dizer sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem que deve sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Quando Pedro nos diz a grande resposta, São Pedro então nos fala, cheio do Espírito Santo, a respeito de quem é Jesus, o Senhor complementa diante da sua identidade, então Cristo de Deus, o enviado Messias. Nós temos então a missão de Jesus. Então a missão de Jesus é passar por esta experiência de sofrimento, mas alcançar a vitória. Vejam, sofrer, ser morto, sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. Muitas vezes nós nos prendemos no processo, no caminho do sofrimento, da paixão, e esquecemos a finalidade de tudo pelo qual passamos, no sofrer. E este sofrer ligado ao segmento de Jesus é a ressurreição. Então nós temos a certeza da ressurreição do Senhor, que passou por todo o sofrimento. Temos a certeza que Ele, ressuscitado vivo, também nos convida a estar perto dele. Sim, o Senhor também nos chama de alguma forma para fazermos o mesmo caminho, passarmos pelo mesmo caminho pelo qual Ele passou, fazemos a mesma passagem que Ele. E é assim que o Senhor, não apenas tendo a sua identidade revelada, revelando-nos então a sua missão, nos faz este grande convite. Se alguém quiser me seguir, então aqui temos 3 passos. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É preciso renunciar a si. É preciso, portanto, compreender, diante da escuta amorosa de um espírito de oração, o chamado que o Senhor faz. Renunciar a si mesmo nada mais é do que deixar de lado os nossos projetos e planos pessoais egoístas, baseados na nossa vontade de sucesso, vitória, a partir da competição, para olharmos um pouco mais além. Movidos pelo Espírito Santo, encontrarmos um sentido para a nossa vida que vai além daquilo que mundanamente podemos enxergar, mas podemos olhar a realidade do mundo com os olhos de Deus, com o nosso interior iluminado para ver também um mundo mais iluminado e assim darmos uma resposta generosa ao dom da vida, doando a nossa vida. Encontrando o sentido da nossa vida, não vivemos apenas para nós mesmos, para nos protegermos, cuidarmos de nós e nos realizarmos, mas entender que o sentido está fora de nós, nos leva para além de nós mesmos. É o sentido que nos leva para o amor, para o serviço, para o grande caminho da construção, da criatividade, da transformação do mundo para o bem de todos, para o amor, o cuidado com o outro, e não apenas o cuidado consigo mesmo, o cuidado do outro, encontrar o sentido nesta vocação maior de todos, que é amar, mas não amar apenas no sentido humano, mas com o poder de Deus, com o dom da caridade, com a virtude teologal da caridade. Amar com o mesmo coração de Jesus, amar com o poder, a presença e a ação do Espírito Santo. Renunciando a nós mesmos, podemos, portanto, aceitar a cruz de cada dia, os desafios próprios do serviço de amar. É impossível amar e não sofrer. É próprio do amor o sofrimento. É próprio do amor se deixar sensibilizar pela dor do outro e assim responder a todas as necessidades e as demandas que o mundo nos coloca, encontrando então este grande sentido para a própria vida, encontrando o sentido no serviço, no amor, no cuidado, na resposta generosa, nos desafios, ao ponto de podermos amar como Cristo amou, amar até mesmo, e especificamente assim seremos compreendidos e percebidos como cristãos, amando os nossos inimigos.
Sim, é verdade. Esta grande graça é profetizada já em Zacarias. Zacarias vai falar do espírito de graça e de oração. O espírito de graça e de oração é a grande graça deste tempo de oração, também da ablução e purificação, da grande graça da limpeza interior. Quando as pessoas olhassem, então vai dizer Zacarias, aqueles que feriram de morte, chorando por ele, chorando como se chora a perda de um filho único, a morte de um primogênito. A profecia que fala de Jesus, olhando e chorando para o Senhor crucificado, aquele que sofreu, foi rejeitado e morreu na cruz e ressuscitou. É ali, neste espírito de oração, que temos o nosso coração purificado para podermos amar. Portanto, renunciando a nós mesmos e, nessa renúncia, aceitando a cruz de cada dia, é que podemos seguir Jesus de perto, os passos de Jesus, semelhantes a Jesus, tendo sentimentos do próprio coração de Jesus. É assim que o Senhor nos torna a todos um só povo, onde não há mais, existem as diferenças, mas não existe nesta distinção a discriminação, a separação. Formamos um só corpo com todas as diferenças, é o que nós encontramos na segunda leitura, quando São Paulo escreve aos Gálatas: sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Se neste segmento, para seguir Jesus, ou seja, entendemos que para seguir Jesus é necessário ter o Espírito Santo de Deus, é necessário passar pela experiência de crer em Jesus, Jesus vivo e ressuscitado, na força do Espírito Santo, seguindo de perto como filhos de Deus, semelhante a Jesus, cada vez mais a sua imagem e semelhança. É assim que podemos, então, encontrar este grande princípio de comunhão, comunhão na diferença. Filhos de Deus pela fé em Cristo, batizados em Cristo, revestidos de Cristo. É assim que judeus, gregos, escravo, livre, homem e mulher, somos todos um só em Jesus Cristo. Todos um só com este único movimento interior, esta grande intenção, em tudo fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai podemos responder, como dizíamos, como nos mostrou Jesus, respondendo à vida com uma vida doada, uma vida vivida no amor, por amor e com amor, mas não um amor qualquer. O amor que nos move dentro do sentido das potências humanas com a graça de Deus. É a capacidade humana de amar, acrescido da virtude da caridade, da virtude teologal do amor. Amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu. Sendo assim como filhos de Deus, nós podemos segui-lo de perto, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz de cada dia e tendo a certeza da ressurreição, revelando assim ao mundo, pelo nosso amor e nosso serviço, que o Senhor está vivo e ressuscitado, e convida a todos essa grande experiência, transformar o mundo, não a partir da violência, não da foice, nem de martelos, não de ideologias, mas pela prática sincera, humilde e discreta do amor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus.